Você já se sentiu desrespeitado por alguém e não sabia como reagir? Ou talvez você tenha ficado com raiva depois de um insulto e se arrependeu de sua resposta. No vídeo de hoje, vamos explorar as palavras de Hermann Hesse, um dos maiores pensadores do século XX, sobre como lidar com essas situações de maneira sábia. Você aprenderá duas estratégias poderosas para responder a insultos e desafios, uma que preserva sua dignidade e outra que promove a empatia e a compreensão. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como se tornar emocionalmente mais forte, manter sua paz interior e transformar a adversidade em uma oportunidade de crescimento. Quem nunca se sentiu perdido em uma discussão ou com raiva de algo que não deveria ter importância? Hesse nos ensina que nossa reação pode ser a chave para viver uma vida mais equilibrada e consciente. Fique conosco, pois estas lições vão além de simples palavras. Elas podem mudar a maneira como você lida com os outros e, mais importante, como lida consigo mesmo. Vamos juntos explorar o poder da sabedoria temporal de Hermann Hesse e aplicar essas ideias práticas para se tornar a melhor versão de si mesmo. Você já parou para refletir sobre como uma simples palavra ou atitude pode mudar o curso de um dia? Imagine a cena: você está no trabalho, ou talvez em uma conversa casual, e alguém dispara um insulto, uma crítica sem fundamento. A raiva começa a crescer, e você sente o impulso de responder na mesma moeda. Mas e se, ao invés de reagir com a mesma intensidade, você simplesmente fizesse silêncio? E se você usasse a sabedoria de Hermann Hesse, que nos ensina que a verdadeira liberdade está em nossa capacidade de escolher nossas reações? Será que o simples ato de ignorar ou responder com empatia pode realmente mudar o jogo? Hermann Hesse, ao longo de sua vida, refletiu profundamente sobre a natureza humana e a busca pelo autoconhecimento. Para ele, a chave para lidar com o desrespeito não era a reação imediata, mas a introspecção. Ele nos diz: a verdadeira liberdade é a liberdade de ser o que somos. E como podemos ser nós mesmos quando somos constantemente provocados por palavras negativas, ataques e julgamentos alheios? Hesse nos desafia a não nos perdermos na raiva momentânea, mas a encontrar o poder de nos manter fiéis à nossa essência, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos abalar. Parece impossível, não é? Como podemos manter nossa paz interior em um mundo tão tumultuado, onde cada dia parece trazer uma nova provocação? E se a resposta estiver justamente na nossa reação silenciosa? Imagine como seria liberar-se dessa prisão emocional, parar de reagir impulsivamente e encontrar um caminho que nos leve à verdadeira liberdade. Hesse nos convida a observar, sem medo, o que acontece quando deixamos de lutar contra as palavras venenosas, e em vez disso, seguimos em frente com dignidade. Mas não é só sobre ignorar. Hesse também fala sobre a outra estratégia poderosa: responder com empatia. Ele nos desafia a olhar além da provocação e tentar entender o que levou a outra pessoa a agir daquela forma. Você já se perguntou por que alguém lhe diz algo cruel? O que essa pessoa está carregando internamente? Ao olhar para isso, talvez possamos descobrir não apenas a fragilidade dos outros, mas também nossas próprias inseguranças. A empatia pode ser a chave para transformar um momento de hostilidade em uma oportunidade para o entendimento mútuo. Aqui está o ponto: ao aplicar essas estratégias, você começa a mudar não só a dinâmica das suas interações, mas também a maneira como você se vê. O que acontece quando, ao invés de reagir com raiva, você se torna um observador da situação? E o que aconteceria se você começasse a aplicar essa sabedoria em cada interação, desde a mais trivial até a mais desafiadora? O medo, o desconforto, a ansiedade, começam a perder seu poder quando você se permite reagir com sabedoria. É quase como se você fosse imune a essas provocações. Agora, imagine o impacto disso em sua vida cotidiana. Como isso mudaria sua relação com os outros? Como isso afetaria sua saúde mental, sua produtividade e até mesmo suas amizades? Estamos acostumados a reagir emocionalmente, mas e se, ao invés de sucumbir a essas reações instintivas, começássemos a cultivar um espaço de silêncio entre o insulto e nossa resposta? O desconforto que sentimos ao ser desrespeitados se transformaria em uma ferramenta de crescimento, uma chance de refletir, de se autoconhecer e até mesmo de ajudar os outros a ver o mundo de uma maneira diferente. É aí que mora o mistério. O segredo não está em mudar os outros, mas em mudar a nós mesmos. Quando você escolhe ignorar ou responder com empatia, não está apenas transformando a situação, mas está criando um novo padrão. Você está, de certa forma, criando um espaço onde você é o único que controla a dinâmica, onde o desrespeito não tem poder sobre você. E,
mais importante, está criando uma vida mais rica e mais significativa, não pelo que os outros fazem ou dizem, mas pelo que você escolhe fazer e dizer em resposta. Você pode estar se perguntando, mas será que é realmente possível ignorar ou responder com empatia em todas as situações? E se a pessoa que me insultou for alguém que realmente me machuca, alguém de quem eu espero mais? É uma pergunta válida. Afinal, vivemos em um mundo onde as emoções muitas vezes nos dominam. A reação instantânea de se defender ou de reagir agressivamente é uma resposta humana, que parece mais natural e até justificável. No entanto, será que essas reações impulsivas realmente resolvem o problema ou só alimentam ainda mais a dor? É fácil pensar que, ao responder com raiva ou desprezo, estamos de alguma forma demonstrando nossa força ou superioridade. Mas, em última análise, o que estamos realmente fazendo? Estamos apenas prolongando a animosidade, ampliando o conflito e nos aprisionando dentro do ciclo de reações automáticas. Por mais tentadora que seja a ideia de dar o troco, ela nunca vai nos levar à verdadeira paz interior ou ao crescimento pessoal. Ao contrário, ela só reforça o comportamento negativo, tanto de quem nos insultou quanto nosso próprio. Parece contraditório, não é? Estamos falando sobre ignorar o insulto e responder com empatia, mas em situações como essas, é difícil ver como isso seria eficaz. No entanto, é importante lembrar que essas estratégias não significam passividade ou fraqueza. Elas representam uma escolha consciente e deliberada de não se deixar consumir pela negatividade. Não se trata de ignorar o problema, mas sim de responder de forma mais construtiva e assertiva, em vez de se perder em emoções destrutivas. Ao considerar as palavras de Hermann Hesse, é possível enxergar que sua filosofia vai além do simples ato de responder de maneira certa. Ele nos convida a olhar para dentro, a entender quem somos e, principalmente, o que nos leva a reagir como reagimos. Ele não nos pede para sermos indiferentes ao que acontece, mas para sermos mais sábios em como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. A verdadeira sabedoria está em responder com calma, não porque somos fracos, mas porque somos fortes o suficiente para não permitir que os outros controlem nossas emoções. Agora, você pode estar pensando, mas e se o insulto for injusto? E se a outra pessoa continuar sendo desrespeitosa e a empatia não tiver efeito? A verdade é que nem todos estão prontos ou dispostos a mudar sua perspectiva. Algumas pessoas podem continuar a nos atacar, independentemente de como respondemos. E sim, a empatia pode não ser suficiente para mudar o comportamento de todos. Mas ao invés de nos rendermos à raiva e ao desgosto, o que Hesse sugere é que nos libertemos do peso do insulto. Ele nos ensina a não internalizar as palavras dos outros, a não deixar que elas determinem nossa própria visão de nós mesmos. Se pararmos para refletir, a verdadeira mudança não vem da expectativa de que os outros mudem, mas de como escolhemos reagir. Mesmo quando a empatia não é suficiente para transformar a situação, ela tem o poder de nos libertar. O ato de responder com gentileza, de manter a dignidade diante da adversidade, é a chave para se sentir em paz consigo mesmo. E essa paz não depende de que os outros mudem, mas de nossa capacidade de escolher não reagir de maneira destrutiva. Além disso, vale ressaltar que, ao responder com empatia, você pode até surpreender a outra pessoa. Muitas vezes, o que um insulto realmente revela não é a verdadeira intenção de quem nos ofende, mas um reflexo de suas próprias inseguranças ou problemas internos. Quando você responde com compreensão, você cria um espaço para que essa pessoa possa ver suas próprias falhas, sem que precise ser confrontada ou atacada. Pode ser que o que você interpreta como um insulto seja, na verdade, uma expressão de dor ou frustração de quem está lidando com seus próprios conflitos. E mesmo que, em alguns casos, a outra pessoa não mude de imediato, a mudança acontece dentro de você. Ao escolher agir com empatia, você começa a se distanciar da raiva e da mágoa, não permitindo que o veneno do insulto entre em seu sistema emocional. Esse é um passo crucial em direção à paz interior e ao autoconhecimento, algo que Hesse tanto valorizava. Você não está mudando a pessoa que o ofendeu, mas sim criando uma nova realidade para si mesmo, onde o controle emocional está em suas mãos. A concessão de Hesse, ao nos convidar a observar e responder de maneira mais sábia, não nega a dor do insulto, mas sugere que a forma como lidamos com essa dor determina nossa liberdade emocional.
É um convite a ver além da superfície e a entender que não somos definidos pelas palavras dos outros. Somos, na verdade, definidos pelas escolhas que fazemos em resposta a essas palavras. Cada insulto pode se tornar uma oportunidade de crescimento, não porque merecemos ser ofendidos, mas porque escolhemos como reagir. Ao refletir sobre isso, talvez você comece a se perguntar: o que aconteceria se, ao invés de cair na armadilha do ressentimento, você começasse a ver cada insulto como uma oportunidade para se fortalecer? O que aconteceria se você se permitisse responder com a mesma empatia e dignidade que gostaria de receber? Ao fazer essa escolha, você não apenas se liberta do peso emocional, mas também convida os outros a fazerem o mesmo. Afinal, a verdadeira liberdade está na nossa capacidade de controlar as nossas reações, e não na tentativa de controlar os outros. Neste ponto, a reflexão se faz necessária. Você está disposto a tomar o controle da sua paz interior, mesmo quando os outros não o fazem? Você consegue se libertar do impacto de palavras destrutivas e responder com sabedoria? Hesse nos lembra de que a verdadeira liberdade está em ser quem somos, independentemente das circunstâncias externas. Ao refletirmos sobre as palavras de Hermann Hesse, somos levados a perceber que as respostas que damos aos insultos podem ser o reflexo de nossa verdadeira força interior. Em vez de reagir com raiva ou ressentimento, Hesse nos ensina que a verdadeira sabedoria vem da escolha de responder com dignidade e empatia. Ele nos convida a entender que, ao não deixar que os outros controlem nossas emoções, estamos tomando o controle de nossas próprias vidas. E ao agir assim, demonstramos a verdadeira liberdade de sermos quem realmente somos, independentemente do que o mundo ao nosso redor tente nos impor. Você pode ter se perguntado ao longo deste vídeo: será que consigo realmente aplicar essas estratégias em minha vida? A resposta está em sua capacidade de se conhecer e entender suas próprias emoções. Não se trata de ignorar o impacto que as palavras podem ter sobre você, mas de escolher como reagir a elas. Ao adotar a sabedoria de Hesse, você não apenas se protege, mas também cria um espaço de paz e liberdade interior que é verdadeiramente seu. É importante lembrar que as estratégias de Hermann Hesse não são fáceis de aplicar, especialmente quando confrontados com situações difíceis e pessoas que nos desafiam. No entanto, ao refletirmos mais profundamente sobre suas palavras, percebemos que elas têm o poder de transformar nossa realidade. Ao praticarmos essas respostas com dignidade e empatia, não estamos apenas mudando a nossa reação, mas criando uma nova perspectiva sobre como lidamos com os desafios da vida. Este vídeo foi apenas um convite para pensar em como podemos aplicar esses ensinamentos para evoluir como seres humanos, superar as dificuldades emocionais e nos tornar mais fortes e mais sábios em nossas interações diárias. Mas lembre-se, a verdadeira transformação vem da prática contínua dessas ideias. Cada pequeno passo em direção à empatia e à dignidade nos aproxima mais de uma vida plena e livre. Agora, me diga, você está disposto a encarar os desafios da vida com mais sabedoria e compreensão? Será que, ao invés de se deixar levar pela raiva e pelo ressentimento, você pode optar por uma resposta mais construtiva e reflexiva? Essas perguntas são o começo de uma jornada de autodescoberta e mudança. Se você se sentiu inspirado por essas ideias, então este vídeo foi apenas o começo de algo maior. Continue acompanhando nossa série de vídeos, onde exploramos mais profundamente a sabedoria de grandes pensadores como Hermann Hesse, para que você possa descobrir ainda mais maneiras de transformar sua vida. Agradeço por assistir, e até o próximo vídeo.